Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mais um dos calhamaços que eu me propus a ler em 2021 e que foi lido no mês de abril em leitura conjunta com o nosso grupo de leitura, com o Carlos do Livros e E-book. A gente tem um grupo de leitura no WhatsApp e esse foi o livro do mês de abril, então, Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Então é isso, gente. O pessoal entrou no embalo comigo aqui e foi então mais um calhamaço vencido. Aliás, daqueles 5 calhamaços que eu me propus a ler esse ano, vou deixar o vídeo na descrição para quem não viu. Só ficou faltando um agora. Eu já li 4, consegui ler um em cada mês. E faltou um só, que foi o do Dickens, mas eu vou deixar ele para ler no mês de outubro, no Victober. Então estou praticamente em ordem com os calhamaços propostos, vou poder até incluir mais alguns aí durante o ano, né? E como eu disse, então, eu tinha esse calhamaço na minha lista, o Carlos aceitou entrar na leitura comigo, a gente propôs lá no grupo, algumas outras pessoas leram também, a gente debateu e eu vou comentar um pouquinho hoje sobre as minhas impressões, tá? Como foi que eu cheguei nesse livro, tá? Da mesma forma que eu cheguei no último livro que eu resenhei aqui no canal, que foi o Johnny Vai à Guerra, aliás, um livro bem triste. Assim como lá no Johnny Vai à Guerra tinha uma música do Metallica que eu gosto, que dizem que foi inspirada no livro. Aqui no Por Quem os Sinos Dobram, eu sou muito fã de Raul Seixas, não me julguem. Eu já conhecia essa música, aliás, gosto muito da letra dela, e depois de um tempo é que eu vim a saber que a música do Raul foi inspirada nesse livro do Hemingway, e tem uma música do Metallica também, chamada Por Quem os Sinos Dobram, que é inspirada no livro, né? Bom, antes de eu falar um pouquinho da história, até vou falar bem resumido assim, porque tem bastante coisa para comentar, mas eu tô atrasada com esse vídeo, tá? O Carlos já publicou o vídeo dele no canal, vou deixar o link da resenha dele aqui na descrição, deem uma olhada lá, porque ele sempre faz um apanhado aí do contexto histórico e as impressões dele sempre complementam, assim como as minhas complementam a dele. Eu sempre sugiro que vocês terminem o vídeo aqui, deem uma olhadinha no vídeo dele, que tá bem legal, tá? Então, gente, assim, esse livro foi publicado em 1940 e assim como a maioria dos livros do Hemingway, se não todos, eu não li todos ainda, eles contêm muitos fatos da vida do autor, tá? Então, assim como o último livro que eu li dele, que foi o Adeus às Armas, que ele coloca no livro, no protagonista do livro, a experiência que ele teve como motorista de caminhão na guerra, né? Ele dirigia o caminhão com os enfermeiros lá da equipe médica. Esse aqui também, o Hemingway foi voluntário, então, a lutar ao lado dos republicanos na Guerra Civil Espanhola, que foi de 1936 a 1939. E o protagonista dessa história é justamente um jovem norte-americano, o Robert Jordan, que faz parte das Brigadas Internacionais, e ele é basicamente um especialista em explosivos, tá? E ele vai ser convocado então a uma missão nessa Guerra Civil Espanhola, que é de explodir uma ponte, né? A princípio parece uma coisa simples, mas a gente vai descobrir no decorrer do livro que essa explosão da ponte, ela depende de muitos fatores, inclusive da precisão do tempo, dela ter que ser feita exatamente, feita na hora exata, né? No momento certo, para não colocar em risco toda a missão. Então o Robert Jordan vai para lá, ele é colocado junto com um grupo de guerrilheiros republicanos que já estão lá há muito tempo, já participam da guerra, e esse grupo então cabe a eles, como conhecem o local, como são lá da região, cabe a eles então ajudar o Robert Jordan nessa missão. Só que o interessante desse livro, gente, é que é um calhamaço e toda essa história aqui, ela compreende apenas 3 dias dessa história, que são os 3 dias em que o Robert Jordan conhece esse grupo,
fica ali com eles planejando essa missão de explodir a ponte até o final, né? A gente não sabe se ele vai cumprir, se não vai, e aí é o desfecho do livro, né? Então, na verdade, a gente percebe que não foi a intenção do Hemingway contextualizar muito essa guerra, né? A gente não fica sabendo assim muito dá até vontade de pesquisar. Eu mesmo não sabia nada sobre a Guerra Civil Espanhola, porque ele não coloca assim muitos detalhes, não. A impressão que dá é que o Hemingway quer mostrar pra gente, nesses 3 dias em que o Robert Jordan convive com os guerrilheiros, aspectos mesmo da condição humana enquanto em momentos de crise. Então, por exemplo, ele chega lá simplesmente sem sentimento nenhum. Ele foi lá com a missão de explodir a ponte e ele tinha que obedecer às ordens, e não importa o que acontecesse com ele ou com os demais, era só essa missão dele. Aos poucos, conforme ele vai conhecendo as pessoas, incluindo também a Maria, que é uma mulher que ele se apaixona, ele começa a refletir então sobre aspectos realmente da condição humana, sobre sentimentos, sobre o quanto coisas que não importavam antes para ele agora importam. Aí ele começa a relembrar passado, começa a perceber que o futuro que ele almeja agora é diferente do que ele almejava quando ele chegou ali na missão. Tudo isso em 3 dias, né? E a relação dele com as pessoas, ele começa a conhecer a vida dessas pessoas, a se sentir pertencendo a esse grupo de pessoas, né? E nessas conversas, então, quando essas pessoas contam sobre o que já aconteceu com elas e a vida de cada um, o Hemingway então insere nesses diálogos e nessas contações de história das pessoas aqui uma crítica, então, assim, bem transparente sobre a violência da guerra, né? Sobre o quanto próprios irmãos, né, conterrâneos ali de uma mesma terra, se matam uns aos outros por motivos políticos, né? Com relação aos personagens, a gente tem alguns personagens principais, né? Como a Maria, que eu falei, né? Que eles se apaixonam durante esses 3 dias. A gente tem o Pablo e a Pilar, que são meio que o casal que comanda aquele grupo, né? Carlos, no vídeo dele, fala sobre os personagens, inclusive com as fotos deles no filme, né? Que tem o filme também, ele fala sobre o filme. Então não vou ser repetitivo aqui, vou focar nas minhas impressões do livro, tá, gente? Uma coisa que é interessante que eu falei, né? É que Hemingway se inspirou, então, em um poema que foi escrito por um pastor, John Donne, em 1624. E eu vou ler esse poema para vocês porque eu acho que nesse poema esse poema contém o significado não só do título do livro, mas de toda a história, tá? Nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro em si mesmo. Todo homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um pequeno torrão carregado pelo mar deixa menor a Europa, como se todo um promontório fosse, ou a herdade de um amigo seu, ou até mesmo a sua própria, também a morte de um único homem me diminui, porque eu pertenço à humanidade. Portanto, nunca procure saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Bonito, né, gente? E por que a simbologia desse poema, né? Porque desde os tempos aí medievais, até hoje ainda, em algumas cidades pequenas aí que são fiel às suas tradições, isso ainda existe. Quando uma pessoa falece, né, o sino da igreja bate, né? Então essa é a pergunta, né? Por quem os sinos dobram? E ele quer dizer que quando morre uma pessoa, os sinos também dobram pela gente, porque nós fazemos parte do todo da humanidade, né? E essa é uma reflexão, gente, que vem muito a calhar nesse momento em que estamos vivendo, né? Nessa época de pandemia, onde a gente percebe muito egocentrismo, muito cada um por si, quando a gente vive, né, um problema que está atingindo a humanidade toda, e ainda tem pessoas que não compreendem isso, que uma atitude
pode custar a vida de outras pessoas, né? Então achei até que coube muito bem assim esse livro para esse contexto atual. Bom, gente, minhas impressões resumidas sobre o livro, tá? Eu comecei lendo Hemingway pelo Paris é uma Festa, que é praticamente uma biografia aí de uma parte da vida dele lá em Paris, tá? Amei, tenho resenha no blog. Depois eu li o clássico Velho e o Mar, que é maravilhoso. Aí eu adotei que eu amei o Hemingway, né? Mas eu vou confessar para vocês que as duas últimas leituras, que foi o Adeus às Armas, que tem resenha aqui no canal também, e esse Por Quem os Sinos Dobram, não sei, sabe, gente? Acho que eu tenho que ler mais coisas dele para ter certeza. Gostei muito, esse aqui gostei mais desse do que o Adeus às Armas. Gostei muito do contexto histórico da guerra, gostei de... eu gosto muito da escrita do Hemingway porque ele inclusive é consagrado, um dos motivos por ele ser consagrado é que ele consegue contar a história em diálogos. Ele tem uma capacidade incrível de fazer diálogos fluidos que praticamente contam a história nas conversas das pessoas, né? E não é qualquer escritor que consegue isso, né? Então os livros dele, as histórias do Hemingway não ficam cansativas, elas são muito fluídas. Esse aqui mesmo foi de leitura muito rápida, né? Só que, na minha opinião, às vezes os diálogos também ficam um pouco repetitivos, né? E nesse caso em especial, principalmente esse romance do Robert com a Maria, eu achei, e vi que a impressão do Carlos foi a mesma que a minha, eu achei que foi muito exagerado aqui nesse contexto ali de 3 dias de uma guerra. E os diálogos deles me irritaram um pouco, gente, porque eram assim muito repetitivos. A Maria, assim, por ser uma pessoa já sofrida, com experiências ruins, sabe, muito ingênua, assim, exageradamente ingênua. Então, não sei, pra mim teve algumas coisas aqui que me incomodaram, mas não me tiraram o gosto pela leitura. É um bom livro, com certeza recomendo. Só essas coisas mesmo que eu também achei no Adeus às Armas, sabe? O Hemingway, quando ele quer escrever essa parte um pouco mais romântica, eu acho que não é pra mão dele, sabe? Não sei, na minha percepção, assim, não fica legal, né? Em compensação, muito do que ele escreve é muito bom de se ler. E aí eu aproveitei, gente, o embalo da leitura aqui de Por Quem os Sinos Dobram, e eu li também as cartas de Hemingway, que já estavam aqui há uns 2 anos na estante, né? Esse livro aqui foi publicado pela Martins Fontes. Eu lembro que eu comprei num sebo, e ele compreende as cartas de Hemingway da época da vida dele, de 1907 a 1922. Então, quando a gente procura na internet, ele fala as cartas de Hemingway 1, parte 1. Mas eu nunca vi sair a parte 2, então ainda não saiu, né? Inclusive eu até li umas críticas desse livro, que ele foi organizado por Sandra Spener e Robert Trogdon. Eu li algumas críticas de que esse livro foi escrito de uma maneira muito acadêmica, né? E que isso diminui o valor dessas cartas do Hemingway, tá? Eu não percebi isso na leitura, né? Achei muito legal porque o Hemingway nasceu em 1899. Então a gente vai ter aqui cartas desde que ele tinha 8 anos de idade até os seus 21 anos. Então a gente vai ter cartas aí da infância dele, inclusive cartas que ele manda pro pai dele, dizendo: ai pai, hoje eu colhi morangos na horta e tal, umas coisinhas bem bobinhas. Até a adolescência, juventude, quando ele vai para faculdade, daí se corresponde com a família, né? Até essa época, então, que foi a época que é contada no livro Paris é uma Festa, né? Ele casou e logo depois eles foram passar, ele e a mulher, uma temporada em Paris. Então eu achei legal, gente, porque lendo as cartas eu tive ainda, reforçou mais ainda a minha impressão de que o Hemingway coloca muito da vida dele nos livros, tá? E eu percebi aqui nas cartas que ele tinha uma ligação muito grande com o pai dele, tá? Mas não era só uma ligação de eu idolatro meu pai.
ele tinha um pouco daquela coisa também de se sentir cobrado, de querer se provar para o pai. E eu achei engraçado, porque aqui, né, nessa história, numas 2 vezes mais ou menos, para quem não sabe, o pai do Hamlin se matou com um tiro. E isso foi com certeza depois dessa parte das cartas aqui, mas se não me engano foi década de 30, 40, não sei, acho que por aí. E esse livro aqui foi década de 30, porque ele escreveu esse livro depois que o pai dele se matou. E aqui tem 2 vezes que ele fala em alguns diálogos. Ele coloca num personagem aqui que eu não lembro de qual, que também teve, né, a pessoa que se matou, e ele critica, ele fala que é covardia. Eu não sei, eu tive a impressão que ele estava criticando o seu pai. Então a gente percebe em reportagens, em biografias, que realmente a morte, né, o suicídio do pai do Hamlin afetou muito ele, né? E, ironicamente, ele veio, né, a se suicidar mais velho, também com um tiro, né, como o pai dele, né? Trágico, mas enfim. Então, gente, eu achei legal acompanhar a leitura das cartas, né? Queria que tivesse a parte 2, né? Mas ainda não encontrei, acho que não foi publicado, com a leitura do Por Quem os Sinos Dobram. Então, apesar das coisinhas os pontos negativos que eu falei aí, mas é uma boa leitura e eu não desisti de Hemingway ainda. Eu quero ler mais obras dele para ter certeza das minhas impressões sobre o autor. Então é isso, gente. Ficaram minhas impressões aí de mais um calhamaço e a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam de passar no canal do Cards. Tchau, tchau!